Muito bem, queridos. Aqui está, então, a nossa tela principal, o nosso estudo, que tem sido uma bênção. Para mim, tem sido uma bênção. Eu tenho revisto depois de ensinar para ver como que foi e também acompanhar aqueles que estão fazendo o estudo através do YouTube depois que vocês assistem. Vocês são os primeiros, claro, mas outros estão vendo depois e muitos têm correspondido, feito perguntas e vocês também têm ajudado bastante à medida que vocês participam e perguntam. Então, fique à vontade para fazer anotações e fazer as suas perguntas para a gente poder ah, explicar melhor e também entender melhor e aprender juntos, ok? Da palavra de Deus sobre esse assunto tão importante como a Mary orou. Então, começo do fim, nós vamos continuar os nossos estudos dos eventos proféticos, escatológicos, a profecia de Daniel, já já nós vamos entrar, não hoje ainda, semana que vem nós vamos pegar Daniel 9, mas hoje vamos começar introduzindo o livro de Apocalipse. Eu disse que nós não vamos estudar o livro de Apocalipse como um todo, nós vamos estudar os eventos que estão para frente. Apocalipse é dividido em três partes, eu vou mostrar já já, eu vou pincelar um pouquinho, dar uma breve introdução em Apocalipse de 1 até 5, e depois, semana que vem, vamos entrar profundamente naquela parte que é para o futuro, do 6 até o fim do livro de Apocalipse. E nós vamos continuar com a nossa visão bíblica, literal, pré-tribulacionista, como nós já temos dado toda a base para vocês nos estudos anteriores. Então, hoje, como eu disse, é uma breve introdução ao Apocalipse. Note bem, breve, tá bom? A vontade é ir fundo. Mas se nós vamos estudar o livro de Apocalipse como um todo, como muitos pastores fazem, como muitas escolas dão, e eu gostaria de dar, mas isso vai 6 meses para a gente estudar o livro de Apocalipse todo. Então, eu vou mencionar, e o nosso estudo é o começo do fim. Nós vamos estudar o que está para o futuro. Eu já vou mostrar que Apocalipse se divide em três partes, então nós vamos focalizar com muita ênfase a parte futura. Mas hoje, para a gente chegar lá, temos que entender o que vem antes. Então vamos dar uma introdução geral que tem lá em Apocalipse e vou mostrar um pouco capítulo 1 até capítulo 5 em 30 minutos. Então, segure. Se pode anotar suas perguntas e mande para mim, depois terei o privilégio e o prazer de participar e responder com vocês. O que é Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega, certo? E está no primeiro versículo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz revelação de Jesus Cristo. A palavra que está lá em grego é Apocalipse, mas em português a gente traduz revelação de Jesus Cristo. Então, aquela palavra revelação significa, em grego, Apocalipse. Por isso nós usamos o termo ah, grego, que depois foi também trazido para o latim, da mesma maneira, ninguém resolveu traduzir aquilo lá. Em inglês eles chamam de Revelation, que é Apocalipse. E está certo, porque o próprio versículo 1 diz revelação de Jesus Cristo. O que acontece em Apocalipse? Jesus, o próprio Senhor Jesus, ressurreto, glorificado, ele revelou ao apóstolo João uma visão do céu. João teve a oportunidade de ver o céu e nós vamos ver hoje o que João viu. Jesus depois falou para João escrever uma mensagem. Aliás, o Apocalipse todo é a mensagem de Jesus para as igrejas, 7 igrejas que ele mencionou. Não eram todas as igrejas da época, mas 7 igrejas lá da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e anunciou o futuro. Então, basicamente é isso: visão do céu, mensagem às igrejas e a visão do futuro. É isso exatamente como eu mostro aqui nesse quadro. Jesus revelou, o anjo anunciou para João, João escreve, as igrejas recebem o livro Apocalipse, a revelação, e nós todos hoje lemos e obedecemos. E assim seja. Apocalipse é um livro interessante porque tem muitos setes. Eu não sou muito de numerologia, mas como repete demais, a gente tem que dar uma atenção. Ok? Não vou ensinar números, nada aqui, porque nem temos tempo para isso. Mas há 12, pelo menos 12 setes em Apocalipse. E aqui está a lista desses 12 setes. Então, Apocalipse revela vários símbolos e usa o número completo, 7. Então, 7 na Bíblia significa completo, que está completo, que está final, que já é perfeito. Como Deus criou o mundo
em 7 dias e no sétimo descansou, completando então o que era perfeito. Ele diz, muito bom. Então, Apocalipse vai usar muito esse número 7, como fala de 7 igrejas, já já vamos ver. E fala de 7 candelabros. Os 7 candelabros que Jesus está segurando são as 7 igrejas, mostrando que as 7 igrejas estão nas mãos do Senhor Jesus. Em todas as igrejas também, a sua igreja, pastor que está ouvindo também, sua igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Fala de 7 estrelas. As 7 estrelas eram os 7 anjos, ou seja, os 7 pastores ou líderes das igrejas. Depois fala de 7 anjos com 7 selos. Depois fala de 7 chifres com olhos do cordeiro e 7 espíritos de Deus. Fala de 7 anjos com as 7 trombetas e depois de 7 trovões. 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta. 7 anjos com as 7 taças para jogar a ira de Deus sobre a terra. E depois fala de 7 reis numa ah, coligação, acho que é isso, do anticristo, de onde vai sair o anticristo. Então está, são esses 7. Não vamos deter muito neles, mas só para você saber, vai ter muitos 7 no Apocalipse, pelo menos 12 7 que eu notei. Como a Mary bem orou, ela orou esse versículo para nós. É uma promessa. Ao ler Apocalipse, ao guardar o que está escrito aqui, ao ouvir, tem bênção para nós. Então, por isso é bom nós estarmos estudando juntos esse livro. E eu quero que você não apenas leia, ou apenas participe dos estudos, ou ouça os estudos, mas eu quero que você vá fundo na palavra de Deus. Como diz aqui, bem-aventurado, seja feliz de verdade, é abençoado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas nela escritas. E guardam aqui aqueles que obedecem as coisas nela escritas. Por quê? Resposta: porque o tempo está próximo. É o começo do fim. O tempo está próximo. Por isso, leia, ouça, guarde, obedeça o que está nesse livro. Nós vamos fazer de tudo para entender o que Deus tem aqui para nós, para entendermos sobre o futuro, para ajudarmos outros, tá bom? Então hoje é uma breve introdução do livro de Apocalipse. Apocalipse é maravilhoso, é tão incrível. Ele pode ser difícil, sim, por causa dos símbolos todos e coisas que nós nunca vimos e não entendemos. Mas ele é fácil, no certo sentido, de entender a cronologia, a distribuição, os acontecimentos. Ele tem uma certa ordem e tão organizado que quando Jesus revelou, falou para o anjo dizer para João escrever, capítulo 1, versículo 19, diz e dá um esboço para João. Ele diz assim: escreve, pois, 3 coisas: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É assim que divide o livro de Apocalipse. Então, capítulo 1, versículo 19, exatamente é um esboço, é a divisão perfeita que nós vamos estudar no livro de Apocalipse. O que João viu? Ele viu que está no capítulo 1. João viu uma visão maravilhosa de Jesus ressurreto e glorificado. Ele tem uma visão do céu. Deus abre os céus e João vê o que está lá. Nós vamos ver também hoje, e um dia, quando chegarmos lá, nós vamos ver. Ai, eu quero que chegue logo esse dia. Depois o anjo falou: escreve as coisas que são. As coisas que são é o presente. É a mensagem às 7 igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. É o presente de João, enquanto ele estava lá. Então, a coisa que viste é o passado, que ele viu. As coisas que são é o presente. E depois, incrível isso. Escreve agora as coisas que hão de acontecer depois destas. Então é o futuro, é depois da era da igreja, as coisas que vão ser depois da era da igreja, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Eu vou abrir isso e vou explicar hoje um pouco para vocês. Depois, capítulo 6 a 22, nós vamos estudar da semana que vem para frente. Então, hoje, o nosso intento é tentar entender, numa breve introdução, capítulos 1 até capítulo 5. Aqui está. Eu gosto desse gráfico. Já mostrei para vocês, eu acho que uma outra vez, espero. Mas aqui está a divisão do que eu disse. As coisas que viste, as coisas que são
e as coisas que hão de acontecer. Então, o que são as coisas que viste? É a visão que João teve de Jesus glorificado, o nosso Salvador maravilhoso. Aquele que falou com João lá na cruz: meu filho, cuida da minha mãe, né? Ele falou com João, e agora João viu o Senhor Jesus ressurreto. E Jesus estava no meio dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e foi esse Jesus que morreu, que ressuscitou, que subiu, que mandou o Espírito Santo, iniciou a igreja. João teve essa visão gloriosa do Senhor Jesus na sua glória nos céus. Isso que João viu, e isso que ele escreveu no capítulo 1, com todos os detalhes. Vou abrir já para mostrar um pouquinho sobre isso. Depois, as coisas que são, é a mensagem às 7 igrejas que estão aqui. Eu já vou abrir e mostrar para vocês. Mas esse é um quadro muito bom. Eu gosto demais desse quadro. Ele explica bem. Ele é baseado num quadro que foi feito num um livro que eu tenho chamado Clark. O nome dele é Larson Clarkin. Clark. Ele escreveu em 1920, se não me engano. Cheio de gráficos, incrível. Ele é um dos melhores. E esse quadro é baseado naquele original. Então, aqui tem o presente, as coisas que são, as igrejas no passado e no presente. Na verdade, o que é as igrejas daquela época, mas elas representam, eu já vou mostrar isso para vocês, certas épocas, a época da igreja, já vou mostrar. E depois as coisas que hão de acontecer depois destas, é daí para frente, do arrebatamento da igreja para frente, que ainda não aconteceu. Então, as coisas que hão de acontecer. Já vou abrir esse quadro e detalhar para vocês os acontecimentos. Primeiro, vamos começar com as coisas que João viu. Escreve as coisas que viste. O que João viu? Ele viu a revelação do Senhor Jesus Cristo na sua glória. Incrível. Se vocês leram Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 8, se não, leiam lá para vocês verem que coisa mais linda. Aqui são algumas partes desse texto todo. E fala assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Por isso nós estamos estudando isso. E Jesus disse: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aquele que ultrapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, essa revelação de Jesus Cristo. Então, João, antes de ir para Patmos, ele era um dos ou pastor na igreja de Éfeso. Depois que Paulo fez a igreja, iniciou a igreja de Éfeso, Timóteo pastoreou por um tempo, depois João voltou e ele era o pastor da igreja em Éfeso. Éfeso não era muito longe daqui de Patmos. Já fomos lá em Éfeso, é muito perto de Patmos. Mas por que João está em Patmos? E ele fala: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. E ele diz: por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não diz porque ele nem reclama, mas ele está como prisioneiro em Patmos. Foi o imperador Domiciano que talvez João pregou alguma coisa, ensinou alguma coisa que era contra o imperador. Era muito fácil fazer só dizer que Jesus é o rei, pronto, é contra o imperador. Ele foi mandado prisioneiro para morrer lá em Patmos, sendo perseguido e foi então prisioneiro. Enquanto ele estava em Patmos, o Senhor Jesus se apresenta para ele e dá essa visão maravilhosa do céu. Fala para ele escrever para as igrejas a mensagem e fala o que vai acontecer no futuro. Então João está aqui em Patmos. E ele tem essa visão de Jesus glorificado. Dá uma olhadinha. Eu não sei quem fez essa pintura ou essa arte, mas o artista foi fenomenal. Eu queria saber o nome dele para dar os créditos para ele. Se alguém souber, depois me fala e eu darei o crédito para ele. Mas é fenomenal. Aqui está João e a visão que ele tem do Senhor Jesus ressurreto, glorificado na sua glória. Eu vou ler o versículo e diz assim: em Apocalipse 1, versículos 12 a 18, o resumo desses versículos, que João vê. Ele fala: eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem, ou seja, tem a aparência de homem,
A cabeça e os cabelos eram brancos como a neve, João diz. Os olhos como chamas de fogo. Acho que nem Moisés viu isso. E nem Elias viu isso. E nem mesmo Paulo, quando estava na estrada de Damasco, quando viu Jesus, viu isso. Agora João viu. O que João viu é o Senhor Jesus glorificado, ressurreto desta maneira, com olhos como chamas de fogo. Os pés dele eram como bronze reluzente, a voz como o som de muitas águas, imagina. E a sua face era como o sol. Como João viu isso, ele falou: Eu caí. Imagina, qualquer um cairia com uma visão dessa de ver o Senhor Jesus na sua glória, mas ele diz: Não temas, sou eu. E Jesus se apresenta para João: Sou eu, João. Um amigo de João, não é? Que estava lá juntos, que comeram juntos. Ah, e agora João vê o Senhor Jesus Cristo, seu Salvador, glorificado nos céus. E nós vamos ver a mesma visão que João teve assim que formos arrebatados. É essa visão que nós vamos ter. Aleluia! Vem, Senhor Jesus. E aí ele diz, então, João, escreve as coisas que são. As coisas que são é as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Aqui está a Ásia Menor. Naquela época era chamado de Ásia Menor. Hoje é chamado de Turquia. A mesma região onde estão essas 7 igrejas. Bom, as 7 igrejas, e nós vamos ler um pouquinho sobre elas. Então, Jesus falou: escreve a carta para essas igrejas. Ele, na verdade, todo o Apocalipse era para essas igrejas, e depois também tem a ver com as igrejas de todas as eras. Então, o Apocalipse é para nós hoje. A mensagem é para nós hoje. Então, ele escreve de Patmos. Olha aqui, Patmos está aqui. E olha Éfeso. Nós já estivemos em Éfeso. Aqui é Grécia e tem várias ilhas. É o arquipélago grego que está aqui, onde tem o Mykonos, que todo mundo quer ir para lá, naquele paraíso. E Patmos é uma delas. Então, Mykonos está aqui pertinho e Patmos é uma ilha vizinha daquele arquipélago e pertíssimo de Éfeso. Então, João era pastor aqui de Éfeso. Já visitamos lá o túmulo de João, está em Éfeso. E dizem, né? Tem uma prova lá, mas não sei se é do João mesmo, mas dizem que está lá em Éfeso. Mas ele foi pastor em Éfeso. E Domiciano então mandou ele para Patmos para ser prisioneiro lá e com certeza para morrer lá. Mas ele voltou para Éfeso depois, porque ele está lá, dizem que foi enterrado lá. Então aqui estão as igrejas e vamos dar uma olhadinha o que tem lá no capítulo 2 e capítulo 3. Então, eu tenho certeza que todos vocês já estudaram isso. Todos os pastores gostam de pregar sobre as 7 igrejas, porque tem muita mensagem para as nossas igrejas. Então, essas 7 igrejas da época, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós não vamos estudar aqui, porque isso é o passado, mas também tem a ver com eras da igreja. Então, ah, cada uma tem a sua mensagem. Jesus deu uma mensagem para cada uma, diz o que ele via deles, o que ele sabia deles, o que ele esperava deles, e uma bênção para cada um, e uma admoestação para algumas delas. Então, Éfeso, aqui está o significado. O que significa Éfeso? Significa desejável. Esmirna significa amargura. Não que a igreja era amargurada, mas viviam numa perseguição. Então, Esmirna, então o nome Esmirna significa amargura. Pérgamo, Gamo, tem a ver com casamento. Tiatira tem a ver com sacrifício. Sardes tem a ver com remanescente. Filadélfia, o próprio nome, Philos, Adelphos, 2 palavras gregas, que significa amor fraternal. E Laodiceia tem a ver com os direitos do povo. Agora, alguns dizem, e tem muito a ver, Apocalipse não prova isso, mas tem muito a ver quando estudamos essas mensagens, essas igrejas, com as eras da igreja. Então elas combinam muito com as eras. Por exemplo, Éfeso tinha a ver com o primeiro século, era a igreja apostólica. Esmirna tinha a ver com a igreja perseguida. Foi a era terrível de perseguição da igreja, até que Constantino, dizem, se converteu, o imperador Constantino se converteu e ele falou, daqui para frente acabou as perseguições. E acabou. Começou outro tipo de perseguição, mas nunca mais perseguição do mesmo tipo. E depois veio Pérgamo, a igreja que se casou, a igreja católica, que se casou com o Estado e se tornou então a igreja do Império, não é? E depois Tiatira, a igreja profana, a igreja do meio, que até a Idade Média, a igreja que se misturava com o mundo mesmo, profana, ridícula, do jeito que era.
e graças a Deus depois veio Sardes, o remanescente, quando a Reforma, Martim Lutero e João Calvino e todos os demais lá da Reforma fizeram a Reforma. Então tem muito a ver com a história da igreja. E depois vem a Igreja Filadélfia, que tem a ver com o amor fraternal, e aí mostra então a igreja quando começou lá na Inglaterra, na Europa, depois nos Estados Unidos, mandando missionários para o mundo inteiro, espalhando o evangelho, chegou no Brasil, chegou na China, em todo lugar. Então foi nessa era que mandaram missionários para o mundo todo. E se tudo isso aqui está certo, nós estamos vivendo Laodiceia no momento. Estamos vivendo a igreja morna, a igreja que quer ver com os direitos, os meus direitos. Você vê o que está acontecendo no mundo hoje, né? Os direitos que nós temos disso e daquilo. Então, é a igreja atual, a igreja de Laodiceia. É a igreja que Jesus falou assim: eu estou pronto para vomitar você da minha boca, porque vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, vocês querem tudo contrário que ele pediu. Então, João escreve então a mensagem aos 7 anjos, que são os 7 pastores de cada uma das igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então eles receberam essa mensagem, cada uma delas. A única igreja que existia aqui, que nós conhecemos no Novo Testamento, fora aqui, é Éfeso e Laodiceia, que é mencionado uma vez, mas a igreja de Éfeso, que recebeu a carta de Paulo, que ele fundou lá. As demais nem sabemos quem fundou, pelo menos não foi Paulo e nenhum dos apóstolos, mas outros que fundaram essas igrejas. Mas existiam muitas igrejas na época de Jerusalém, Filipos e Tessalônica e todas as outras que nós conhecemos no Novo Testamento não estão aqui. Então, por que essas igrejas? Não sabemos, mas elas são igrejas onde estavam naquela região, Ásia Menor, Turquia hoje, e elas representam, então, quase que com certeza, as igrejas de todas as eras da igreja. E se isso é verdade, de novo, nós estamos vivendo a era final, onde a igreja nós vemos morna, sem amor, sem fé e sem esperança. Jesus está a ponto de vomitar da boca dele, mostrando a apostasia, e o Senhor Jesus está às portas. Então essa é a mensagem atual, ok? Daí para frente, João tinha que escrever as coisas que hão de acontecer. E é muito interessante. Capítulo 4, versículo 1 fala assim: depois destas coisas. Metatauta, em grego. Metatauta significa acabou essa fase, começa uma nova fase. A fase que acabou era a fase da igreja. Então, acabando a fase da igreja, tem a ver que o arrebatamento acontece ali. Acaba a fase da igreja e começa uma nova fase que é chamada tribulação. Então, capítulos 4 e 5 nós vamos ver hoje. É o trono de Deus. Quando nós chegarmos lá no céu, no arrebatamento, nós vamos chegar lá e. Eu vou mostrar para vocês já já. Eu já fiquei de boca aberta essa semana ao estudar, preparar isso aqui. E vocês vão ficar também. Segurem-se. E depois que passa essa fase aqui, capítulo 4 e 5, aí são as coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento, que começa a tribulação, com 7 selos, 7 trombetas, os 7 personagens apocalípticos, incluindo a besta, as 7 pragas, a queda da Babilônia, e vamos ver tudo isso aqui, nós vamos estudar detalhadamente, porque o nosso estudo é para isso, para estudar, estamos no começo do fim, e o que vai acontecer depois que a igreja sair. Nós temos que alertar o mundo, alertar os não crentes e alertar a igreja. Esse é o papel nosso agora, entender o que está acontecendo para alertar os outros. Então, essa é a nossa responsabilidade, ok? Então, isso é o que nós vamos estudar daí para frente. Já falei isso semana passada, foi maravilhoso ver o Senhor Jesus está às portas, já já. O próximo acontecimento escatológico é o arrebatamento da igreja. Eu não vou ensinar de novo, mas só para a gente lembrar. O próximo acontecimento será hoje à noite, vem Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Tcharam! Onde está o arrebatamento da igreja em Apocalipse? Esta é a pergunta-chave que todo mundo faz. Se Apocalipse fala sobre o futuro, onde está? Por que nós não temos a palavra arrebatamento dentro de Apocalipse? Boa pergunta, se alguém fez essa pergunta. A resposta está aqui. Tem que tentar entender ao estudar minuciosamente, como nós temos feito, tem que estar aqui. Mesmo que não está mencionado, claramente está aqui. Então, a menção do arrebatamento não está explícita em Apocalipse.
Mas se você olhar capítulo 4, versículo 1, se tem sua Bíblia aberta, agora leia, se não leia depois. E diz assim, na minha Bíblia diz assim, depois destas coisas, é assim que começa, metatauta, depois destas coisas. E eu pergunto, que coisas? O que tinha antes? João estava falando de quê? Das 7 igrejas. Queiram essas igrejas fossem lá do passado, ou elas representam a era da igreja depois da igreja. Então, depois dessas coisas, depois da igreja, note, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta onde? No céu. Depois da era da igreja, João olhou e o céu está aberto, uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido desde o princípio falando comigo como trombeta. Lembra da trombeta, o soar da última trombeta? Aí está a chave, ok? Depois da igreja, uma porta no céu, a voz que fala comigo como trombeta diz o quê? Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Não escrevi isso, está lá, foi João que escreveu. Sobe para cá, ou suba para cá. A igreja e João, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Se tem arrebatamento em Apocalipse, está aqui no capítulo 4. A igreja sai desse mundo, sobe, representando como João subindo para cá, a voz como trombeta dizendo para ele, e depois o que acontece depois dessas coisas é capítulo 6 e para frente, que é a tribulação, que são todos os eventos que nós vamos estudar semana que vem para frente, são os acontecimentos da tribulação e grande tribulação, 7 anos nessa terra e mais, e outros acontecimentos também. Então, Apocalipse não menciona a palavra arrebatamento, mas menciona o evento arrebatamento. Depois dessas coisas, que é a igreja, o céu aberto, a voz dizendo suba para cá, e daí para frente você vai ver. Depois dessas coisas, então é a era da igreja, guarde isso, ok? Depois da era da igreja, suba para cá, para onde? Para o céu. E aí ele diz o que vai acontecer depois dessas coisas, que é a tribulação depois do arrebatamento. É por isso que eu disse para vocês semana passada, não tem cabimento a igreja passar pela tribulação. Seria até bom, num certo sentido, para purificar a igreja, mas não é assim que Deus, não foi o plano dele. Então, depois da tribulação, depois do arrebatamento, vem a tribulação. A igreja não vai estar na tribulação. A palavra igreja é mencionada 19 vezes, muito, 19 vezes, Apocalipse 1, 2 e 3. 19 vezes, é muito em 3 capítulos. Capítulo 4 para frente, nenhuma vez. Não é de pensar? Por que mencionou tantas vezes e agora não tem mais? Porque a igreja não está mais aqui. O que vai acontecer aqui é tribulação. A igreja não está mais aí. Não menciona nenhuma vez. Vai mencionar depois como esposa do cordeiro. É a igreja, a esposa do cordeiro, lá no capítulo 19. Nem mais é o nome igreja, porque agora ela é a esposa do cordeiro. Nós vamos estudar depois, quando chegar lá. Então, a tribulação, queridos, depois do arrebatamento, como eu disse já para vocês depois, e vamos estudar mais, a tribulação será especificamente para Deus tratar com a nação de Israel por terem rejeitado o Messias, que veio e morreu por eles, por nós, e para tratar com os não crentes da nossa era, que têm ouvido e rejeitado o Salvador, Cristo, o Senhor. Tribulação, Deus vai tratar com eles. Tribulação também é chamada de a 70ª semana de Daniel. Só estou falando isso porque semana que vem nós vamos começar com Daniel 9. A 70ª, porque tem 70 semanas, a última semana, 7 anos de tribulação. Agora, capítulo 4, capítulo 5, é a coisa mais linda que você vai ver na sua vida. Eu acho que esses 2 capítulos são os mais lindos de toda a palavra de Deus. Sei, Salmo 23 é a coisa mais linda. João 10 é maravilhoso. Isaías 40, a Bíblia toda é linda. Mas esses 2 capítulos vai mostrar algo que nós vamos ver fora deste mundo. Quando o Senhor Jesus nos chamar, e os mortos ressuscitarem, e nós sermos arrebatados junto com eles para estar
nos ares com o Senhor, Ele vai nos levar para o céu. E o que nós vamos ver? O que você acha que você vai ver quando chegar no céu? Nós vamos ver a visão do trono de Deus. Então, Apocalipse 4 é o arrebatamento. Chegando no céu, uou! Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que está lá em Apocalipse 4. Prepare-se, porque o que nós vamos ver agora vai dar vontade de não viver mais neste mundo. E é isso mesmo que Deus quer para nós. A visão do trono de Deus. De novo, eu acho que foi o mesmo artista que fez. Coisa mais linda esse quadro. Eu vou até pedir para alguém fazer uma coisa semelhante. Eu conheço alguns artistas e valeria a pena, porque é coisa linda, muito bem feito. Aqui não dá para ver muito, eu vou mostrar o próximo slide, você vai ver melhor isso aqui. Mas o que nós vemos aqui? O Cordeiro assentado no trono. Não dá para ver, né? Os 4 seres viventes, que vai ter bem explicado todos os detalhes, quem são e o que fazem. Os 24 anciãos, 12 aqui, eu já contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E do lado de cá, 24. Bom, 12 e 12, 24. São os 24 anciãos e os 4 seres viventes e o cordeiro. E quem é essa multidão? A igreja que acabou de chegar nos céus. Olha eu lá atrás, pequenininho. Tô lá atrás. Você talvez esteja aqui na frente, vocês são mais importantes. Olha aí vocês, olha aí que coisa mais. Eu tô lá atrás, lá no fundão. Mas cheguei, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu e agora estou aqui nos céus por causa dele, por causa da graça, do amor, da cruz. Estamos lá para adorá-lo por toda a eternidade, junto com os 24 anciãos, junto com os 4 com os seres viventes, junto com todos os anjos, na presença dele para sempre. Eu vou abrir o capítulo 4 e capítulo 5 resumidamente, para nós adorarmos o nosso Deus junto com eles. O que nós vemos aqui eu falei que está melhor esse slide. Você vê melhor aqui. O trono, o cordeiro assentado no trono, na verdade é o triuno, Deus triuno, assentado no trono da glória, da majestade nos céus. Deve ser a coisa mais vislumbrante de todo, deve ser não, é, vislumbrante de todo mundo. Ninguém jamais viu isso. Quando Moisés viu Deus na sarça ardente, ele ficou com o rosto brilhando, ele não podia. Paulo, quando viu, ficou cego. Nós vamos ver o Senhor já lá, depois do arrebatamento, glorificados, e vamos estar assim na presença dele para toda a eternidade, adorando ele para sempre, pelo que ele fez por nós. Então, Apocalipse 4 e 5, queridos, é pura adoração. Tem 5 hinos de adoração a Deus, legítimos, maravilhosos, detalhando quem ele é e o que ele tem feito. Por isso que eu disse que são os 2 capítulos mais lindos de toda a palavra de Deus. Por causa desses 5 hinos de adoração. Vamos abrir e ver cada um deles. Primeiro, os 4 seres viventes, esses 4 anjos, seres angelicais, provavelmente são os 4, provavelmente são serafins, anjos da mais alta categoria. Estão lá na presença do trono. Há milhares e milhares e milhares de anjos nos céus. Esses são os especiais, mais queridinhos de Deus, e andam lá na presença do trono de Deus. E João descreve como eles são. Acho que você vai ver esses 2 anjos em 2 lugares na Bíblia. Isaías 6, quando Isaías vê o trono de Deus também, e vê esses anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estão clamando dia e noite sem cessar por toda a eternidade. Isso é o que eles fazem. Esse é o trabalho deles. Deixa eu abrir para você ver. Capítulo 4, versículo 8. E diz assim: no centro, o que João viu, hein? No centro e ao redor do trono
havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parece ser um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. De novo ele falou, né? Tanto ao redor como por baixo das asas. Note, dia e noite repetem sem cessar. O que eles dizem? Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Oh, que lindo! E o Senhor Jesus merece isso. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. E era, que é e que há de vir. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Deus triuno. Por isso, santo, santo, santo. Então, Apocalipse 4, 8, 7 e 8 diz exatamente o que diz lá em Isaías 6, a visão do trono de Deus e esses anjos, provavelmente querubins, como disse, adorando o Senhor. Então, tem 5 anos de adoração. O primeiro é feito por esses 4 seres, aqui eles são chamados de seres viventes, nem são chamados de anjos. Deve ser um anjo da mais alta categoria, porque estão lá para adorar o Senhor. Esse é o trabalho deles, dia e noite, sem cessar. Depois os 24 anciãos. Aí você me pergunta, quem são os 24 anciãos? Eu não sei, a Bíblia não falou. Mas, só pensando, talvez você chegue à mesma conclusão. Pode ser que não, que sejam representantes os 24, os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Pode ser. Até que faz sentido. Lembra que tem 12, 7, repete demais aqui. Então, pode ser. Não sabemos porque a Bíblia não falou, não deu detalhes, mas só pensando, e faz sentido até que fosse, não é? As 12 tribos de Israel, que Deus escolheu, e os 12 apóstolos que o Senhor Jesus Cristo escolheu. Eles fariam bem representar aqui, sentados aí, e eles estão também adorando nosso Deus triuno. Deixa eu abrir para vocês verem. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, o que eles dizem? Eles adoram o Senhor, tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia! Que hino lindo! Acho que nós cantamos algum desses hinos, não é? Nas nossas musiquinhas. Nós vamos cantar lá também com eles. Vamos ouvir essa adoração. Essa é a nossa introdução no céu. Eles estão nos recebendo e glorificando o Senhor na nossa frente. Ai, que lindo! Vem, Senhor Jesus, nós queremos ver isso. João viu. Ele viu o futuro. Tu, Senhor, Deus nosso, que és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Deus está sendo adorado aí como Criador, perfeito, majestoso. Por tua vontade, elas existem e foram criadas. Magnífico essa adoração. Então, os 24 anciãos, os 4 seres viventes adoraram, Santo, Santo, os 24 anciãos adoraram, Criador maravilhoso. E aí tem um coro. Quem é o coro? O coro é lindo, porque os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então tem um coro só com esses aí. Esse grupo maravilhoso cantando, adorando também o nosso Deus Todo-Poderoso, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a adoração deles? Deixa eu abrir para vocês. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Olha que lindo. Cada um deles quem? Os 24 e também, creio que os anjos aí. Ah, tinham harpa e taças de ouro cheias do incenso.
que são as orações dos santos. Queridos, as nossas orações estão lá nos céus. Eu acredito que essas orações aqui são as orações de adoração, aquelas genuínas que a gente não vai pedir nada a Deus, vai só adorar pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pelos atos poderosos dele. Essas orações estão aí guardadas para agora serem lançadas aos pés do Senhor Jesus como adoração. Mais para frente nós vamos ver aquelas orações de clamor por justiça, de tristeza que nós clamamos a Deus, elas também estão guardadas no outro lugar, no odre de Deus, que serão lançados para a terra para punir os habitantes da terra. Então, agora, o que está acontecendo é isso. Nós estamos vendo essa imagem desses anjos adorando o Senhor sobre. Deixa eu ler para vocês. Eles cantavam um cântico novo. Ué? Os outros estavam cantando, já era novo para nós. Mas eles cantam agora um cântico novo. É o coro. E o que eles dizem? Tu és digno de receber o livro, porque Jesus agora vai receber o livro que estão os selos e o que está mais para frente no Apocalipse. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação que estão lá agora, todos nós estamos lá na presença de Deus junto com eles e eles estão adorando a Deus com as nossas orações que foram guardadas lá. Tu és digno, Senhor, de receber, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Que linda adoração, porque o Senhor Jesus é digno, porque ele morreu por nós e comprou com seu sangue pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, multidão grandiosa, a igreja dele, lá no céu agora, depois do arrebatamento, em adoração, e as nossas orações estão lá, queridos. Então, adore o Senhor, em espírito e em verdade. Essas orações estão guardadas e naquele dia serão lançadas para ele, como adoração ao nome dele. É lindo. Depois, tem mais, hein? É só adoração aqui. 4 e 5, que é só adoração na presença do nosso Deus. Uma multidão de anjos. Não são esses 4, é uma multidão inumerável que vai adorar o Senhor agora. Imagina só a cena. Nós estamos lá. A igreja do Senhor Jesus está lá. Ele está no trono. Os anciãos estão lá sentados. Os querubins ou serafins estão lá adorando, Santo, Santo, Santo. E agora uma multidão de anjos aparece de todo lado, voando e cantando. E o que eles vão cantar? Então João diz: Eu olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Ele nem dá para contar. E o que eles fazem? Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e todos juntos cantavam em alta voz. O que eles cantam? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Dá vontade de cantar com eles, não dá? Digno é o Cordeiro de Deus, o que foi morto na cruz. Digno é o Cordeiro de Deus, o Senhor, de receber todo força e poder, honras e glórias e bênçãos. Digno é o Cordeiro de Deus, o Senhor. Vai ser muito mais lindo que isso. Desculpa, não era para eu cantar, não é? Mas meu coração está cheio, o seu está também, eu tenho certeza. Mas é maravilhoso. Quantos anjos aí adorando o Senhor, e Ele é digno.
Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto por nós. E nós vamos estar lá, junto com eles, adorando o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Me perdoou. O Senhor transformou a minha vida. O Senhor me trouxe para cá, me tirou da lama do inferno. Vai ser maravilhoso, queridos. Então, os quatro seres viventes adorando, santo, 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 os 24 anciãos adorando o Senhor Criador, o coro adorando, maravilhoso, que Jesus tem feito, comprando com o sangue dele, e a multidão adorando, a multidão de anjos. E agora toda criatura, nós vamos cantar também, nós estamos nesse meio. Toda criatura agora fazendo isso também ao nosso Deus. Então, João diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. E dizia, então, não é só pessoas, todas as criaturas, né? E nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Nós vamos cantar isso lá. Já podemos cantar agora. Já cantamos, não é? Vencedores por Cristo tem essa música linda. Eu ouvi várias vezes hoje. Estou com vontade de cantar, mas eu vou desafinar. Então é melhor ficar quieto aqui. E você canta no seu coração também, porque é lindo demais. Isso aqui nos espera, querido. Já já estamos lá. Nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, não temos nada a ver com este mundo. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele morreu, ressuscitou, nos deu a vida eterna. Para quê? Para vivermos eternamente glorificando o nome dele. E podemos começar agora, adorando ele pelo que ele é, pelo que ele tem feito e ajudando outros que não o conhecem como Salvador ainda. É muito lindo. E essa é a aplicação. O Senhor Jesus já já vai nos receber na presença dele e nós vamos ver o que João viu, capítulos 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Por favor, leia depois, pelo menos esses dois capítulos, se você puder. Até amanhã, você vai para a igreja amanhã com um coração bem diferente. Se você ler esses dois capítulos e entender o que acontece, que vai acontecer conosco quando chegarmos lá. Qual é a aplicação para nós? Como é que nós devemos reagir daqui para frente com essa verdade? Como que é a igreja, nós somos a igreja, como que a igreja cristã, como a igreja do Senhor Jesus deve viver a vida cristã até a volta de Jesus, que pode ser hoje. É o próximo acontecimento, lembra? Como é que nós devemos viver? E aqui está. Primeiro, se você não é crente no Senhor Jesus, se você ouviu isso, se alguém te passou ah, esse estudo e você não era crente, você nunca aceitou Jesus como Salvador, já ouviu, já sabe o que deve fazer, hoje, agora mesmo, pede perdão para Deus porque você é pecador. Entenda que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele morreu por você naquela cruz, por você, como por mim. Ele deu a vida dele por você. Tudo que ele quer de você é que você diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu sou pecador. Eu te aceito como meu Salvador. Me salva, Senhor Jesus. Ele vai te salvar. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E aí sim você vai ser salvo. Vai ter essa mesma expectativa, essa mesma esperança, essa mesma vitória que todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm. E isso que eu acabei de falar, tudo está reservado para você. Mas você tem que ter a certeza que você já é salvo, salva. Segundo, vamos viver com alegria. Eu sei, nesse mundo teremos tribulações, vamos sofrer, é dor, é morte, é tristeza, mas nós podemos ter alegria porque nossa vida não está presa aqui. Se morrermos, graças a Deus, vamos para o céu. Vamos viver com alegria, com esperança da volta de Jesus. Parar de ficar arraigado, gastando nesse mundo. Nós não somos deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Esse mundo não tem nada a ver conosco. Nós somos seres extraterrestres, somos seres celestiais. Porque Deus nos salvou para o céu. Pertencemos lá, nossa pátria está no céu, como Paulo disse. Vamos ver com alegria neste mundo.
E o mundo vai ver a diferença. Ele vai querer, qual a diferença? Por que você é assim? Aí você vai poder contar para eles a esperança que você tem que Jesus vai voltar porque ele é seu Salvador. Viva assim, você vai ver a diferença. Também nós temos que ver vigilando, com diligência, aguardando. Jesus falou vigiar e orar, porque nós não sabemos quando. Então o que nós temos que fazer é esperar. Vai ser hoje? O que está acontecendo? Oh, pode ser agora. Estou preparado, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com vigilância. Vigia e ore, espera, aguarde. Viva com expectativa. Cada dia é hoje, Senhor. Viva com essa expectativa. Ele está às portas. Ele diz: venha sem demora e ele vai chegar. E mais do que nunca, eles estão vivendo o começo do fim. Viva lendo, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Tem uma promessa aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurados que leem e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Então temos que viver lendo, ouvindo, obedecendo, praticando o que está nesse livro, a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos estudando, porque nós queremos ouvir mais, mas queremos passar para frente em obediência. 5. Temos que viver uma vida santa e limpa. Olha, nós vamos chegar lá e vamos ouvir os anjos e os quatro seres viventes e todos cantando Santo, Santo é o Senhor. Nós vamos chegar lá e nós vamos cantar junto com eles. E hoje já cantamos, mas só podemos cantar com vida limpa, santa. Eu sei, nós somos pecadores. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não temos que viver no pecado. Temos que limpar a nossa vida no sangue de Senhor Jesus e manter a vida limpa. Porque só assim podemos cantar junto com Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir. Então vamos viver com uma vida santa, digna do nosso Deus. 1 João 3 diz: nós vamos vê-lo assim como ele é, então nós temos que viver uma vida santa e limpa. E outra, isso não é para nós. Nós já sabemos dessas verdades, não é verdade? Nós já sabemos. É para a gente compartilhar. Se nós não compartilharmos, nós estamos pecando. Eu tenho feito o meu trabalho, ensinando, estudando, e eu passo para frente. Vai para o YouTube, você talvez esteja assistindo no YouTube, nossos queridos aqui estão assistindo, estão participando, estamos lendo, fazendo tarefas e tal, mas não é para nós, meus queridos. Isso aqui é para nós partilharmos com outros. O Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, é a nossa tarefa espalhar o evangelho por todo mundo até que ele venha. Então, use esse meio. Vai ajudar outros também, que não sabem o que vai estar para acontecer. Quando Jesus voltar, eles vão ficar perdidos aqui nesse mundo, no reino do diabo e do anticristo nesse mundo. Então, é nossa tarefa. Se quiser, use esse meio. Tá bom? Passa para outros links, passa para outro estudo. Compartilhe, não tenha vergonha. Não custa nada. Nada, nada, nada. Só passar para frente e deixar outros alertas. Partilhe com outros, com seus familiares especialmente. Você não vai querer ir embora e deixar eles aqui, não é? Quer dizer, nós não podemos fazer nada, podemos compartilhar com eles. A decisão é deles, mas a nossa tarefa é pregar a palavra de Deus, compartilhar com eles a verdade, que aqui está, e com os nossos amigos também. Vamos fazer isso, queridos? É o que Deus quer que nós façamos, é a nossa tarefa. Então eu espero que você esteja acompanhando e que você esteja pronto para ler, ouvir e obedecer. E como parte da obediência é passar para frente o que Deus tem nos dado. Amém? Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, entramos na tua presença em nome do nosso maravilhoso Deus, Salvador, o Senhor Jesus Cristo, já te dando graças, Senhor Deus, pelo que o Senhor Jesus fez por nós, de vir dos céus, nascer neste mundo, viver uma vida perfeita e mesmo assim ser crucificado como um malfeitor por nossa causa, por nosso pecado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e está vivo e subiu aos céus e nos mandou pregar o evangelho a toda criatura antes. E obrigado, Senhor Deus Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos salvou, o Senhor transformou a nossa vida. E obrigado pela promessa que o Senhor vai voltar. E nós estamos aqui te aguardando. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus,
pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude a viver vida santa, aguardando o Senhor, compartilhar com outros isso que nós temos aprendido da Tua palavra. É tão precioso para nós, mas outros não sabem quase nada ou nada disso. Então nos ajude a sermos corajosos. O Senhor nos deu o espírito de coragem, de poder, de amor, de moderação. Nos ajude a pulsar desse espírito que o Senhor nos deu e compartilhar a tua palavra com outros que precisam ouvi-la, Senhor. Nos use, nos ajude e seja glorificado o teu nome em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Apocalipse 22, 20. Amém.